Está começando mais um Palavra Frívola, seu conteúdo de cultura, humor, notícias e muitas outras coisas. Fala galera, eu me chamo Pedro Knupp e cidadão não, host do Palavra Frívola, melhor que você. Olá pessoal, eu sou a Rayane, que nada nos defina e que nada nos sujeite. Fala, seus palavras frívolas, aqui é o Thiago e malandro não para, malandro dá um tempo. E aí galera, eu me chamo Kim Knupp e você sabe com quem você está falando? É isso aí, vamos falar agora sobre uma instituição que é mais brasileira do que o futebol, cara, que é o jeitinho brasileiro, a malandragem, a carteirada, tudo isso agora. Mas não esquece, antes de começar a assistir, se inscreve, assina o canal, ativa o sininho, tudo que você puder fazer e distribui, compartilha, papapá. Beleza? Vamos nessa. Olha só, senhor, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. Para falar de carteirada, de tentativa de suborno, eu não conheço ninguém melhor do que a Ray, porque assim, a Ray, ela é professora, socióloga, oficial da PM, ou seja, é uma pessoa que tem experiência. Pós-graduada em Gênero e Direito pela Emerge. Aí, ó, carteirada. Já tomou, Começamos bem. Toma carteirada na cara. Pós-graduada em Direito e Gênero. Direito e Gênero. Gênero e Direito. E já tomou muita carteirada na cabeça, né, Rai? Conta um pouquinho, esse jeitinho brasileiro vem de muito tempo? Então, o jeitinho brasileiro, para a gente falar dele, a gente tem que falar do processo de construção da sociedade brasileira. Aí eu vou sair um pouquinho do papel de policial e assumir o papel de cientista social, né? Carteirada atrás de carteirada. Outra. A gente vai tomar carteirada o tempo todo aqui. Não, porque eu, Rai, como historiador, eu concordo com você, entendeu? Isso aí. Inclusive, você vai concordar comigo, historiador? O nosso processo de formação, essa questão da hierarquização, né, das pessoas, ela está presente nas nossas relações sociais mais simples possíveis. Quando a gente fala do jeitinho brasileiro, a gente lembra do homem cordial, né, do Sérgio Buarque de Holanda. Aí o historiador vai saber. Daquela coisa eu tenho sempre alguém que eu conheço que vai quebrar a barreira do legal e vai dar um jeito para mim, para eu poder tirar. Tanto para o bem quanto para o mal. A questão do jeitinho, ela ajuda uma pessoa que está lá atrás na fila de um hospital e que realmente está precisando ali, olha, eu estou passando muito mal, eu conheço uma pessoa que está ali, as pessoas aparentemente estão melhores, de repente a pessoa vai conseguir um atendimento rápido, sei lá. E no sentido de que essa amizade entre uma pessoa que trabalha no hospital, ela pode até matar a outra, né? Porque enquanto ela está sendo atendida porque conhece alguém no hospital, quem não conhece está lá aguardando o atendimento e fica para trás. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, que tem um jeitinho bom, né, cara? Eu nunca tinha... Tem um jeitinho, por exemplo, da mãe que o filho tem 3 anos e anda normalmente, mas na hora da fila, a criança de 3 anos que anda normalmente automaticamente vira criança de colo. Safadeza, isso é safadeza. Isso é safadeza. Tipo assim, a criança está andando o mercado inteiro. O mercado inteiro a criança está andando. Na hora do caixa, virou criança de colo, né? Preferencial. Mas esse que você tá falando do contexto histórico, só para vocês terem uma ideia, cara, quando a família real desembarcou no Brasil, né? Então não é nem o jeitinho brasileiro, né, cara? A gente herdou esse jeitinho. Várias casas tiveram carimbo lá, PG, que era do PR, que era do príncipe regente. Então, várias pessoas foram desapropriadas assim que Portugal desembarcou, porque assim, cara, isso aqui é de interesse do príncipe e tal. Então, a carteirada já vem, filho, de muitos e muitos anos.
Mas carteirada e jeitinho brasileiro são coisas distintas. A carteirada é um fruto. Seria, né, o jeitinho brasileiro. Você sabe com quem tá falando. Mais elitizado. Né? É o jeitinho brasileiro mais elitizado. Isso, eu sou. É o que o Pedro falou. Eu sou cidadão, não, sou melhor que você. Você vai ter sempre alguém melhor que você. E aí, assim, o nosso jeitinho, pro bem que eu tava falando, ele quebra barreiras da burocracia. Mas ele, em certo momento, ele vai prejudicar outra pessoa que não tem essa mesma relação. E já relacionando a Operação Lei Seca, é incrível a quantidade de gente que a gente aborda, e em vez da pessoa prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está orientando, ela pega o telefone enquanto a gente está falando e já está fazendo vários contatos para saber, assim, ela não olha na nossa cara, as pessoas não olham na nossa cara, elas estão preocupadas em pegar o telefone para saber se ela conhece alguém que pode tirá-la daquela situação. Se eu pudesse quantificar, seriam 90% dos casos. Existe a pessoa que é humilde nessa situação, Rai, que fala assim, cara, tô errado, perdi, o que eu tenho que fazer? Porque eu imagino que deva ser bem raro, né? Sim, não, mas acontece muito. E existe uma coisa que é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é a recusa em realizar o teste. É um direito, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Só que quando você fala, você também tem o direito de se recusar ao teste, só que a recusa do teste, ela gera implicações administrativas. A pessoa, eu não posso me recusar, minha filha está aqui, tá vendo? Se eu cometi isso, eu tenho que assumir o meu erro. Tem uma questão moral ali, né? Um fantasma da moralidade ali. Eu sou homem, eu tenho que assumir o meu erro. Porque antes de sair com o carro bêbado, né? Ou do álcool. Com a filha no carro. Com a filha no carro, isso, não existia. Mas agora vem o senso de... Eu acho que o álcool que faz isso. O senso de moralidade, talvez, venha do álcool. Não, sabe o que é? Eu acho que é o balão. Quando as pessoas olham um balão montado, tudo se transforma. Uma vez eu fui parado já fui parado 2 vezes. Nas 2 eu tomei ruim, mas não era por causa de bebida, né, cara? Eu lembro que uma foi emblemática, que eu tava com 3 caronas no carro, sei lá. Aí tava lá no Mendanha, aí lei seca, eu vou passar tranquilo. Cara... Não bebi? Não bebi, falei exatamente, não bebi. Aí parou o carro, documento de habilitação, todo dia. Cara, tinha vencido há 30 dias o IPVA do carro. Sei lá, alguma coisa assim tinha vencido. E eu não sabia. Cara... Eu falei assim, gente, vocês vão ter que pedir Uber pra minha casa, porque o meu carro vai ficar... E, cara, é tipo isso, igual o episódio do Game of Thrones, quando eles botam um adesivo, pá! Quando sobe no reboque. Aí eu vou falando assim, caraca, irmão, e agora? É onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Caraca. E eu tive essa vez, e uma outra vez que eu tava voltando na Barra, e aí eu falei assim, não vou falar nada, mas eu sei que tá tudo ok. Aí fui, entreguei a carteira e tudo bonitinho. E a minha carteira estava vencida há 45 dias. A minha sorte é que tinha uma pessoa que dirigia, tá? E eu nunca vi isso. Habilitada. A gente foi logo saindo do túnel, voltando do recreio, né? Aí eu tive que trocar com a menina quase atropelou o policial, que ela tinha carteira, mas não dirigia. Ela quase atropelou o policial. Aí eu perguntei pro cara, fiz uma piada, cara, dirigir mal também dá problema? Ele, não, só não atropelar a gente. E saindo da Avenida das Américas, fomos parados de novo em outra blitz. Aí quando o policial abordou, a gente tava rindo. Aí ele, tá tudo bem? Deve ter achado que a gente tinha fumado, sei lá, alguma coisa assim. Aí, tá tudo bem com você? Eu, cara, tu não vai acreditar. A gente acabou de separar na lei seca, eu perdi minha carteira lá, ele reteve minha carteira, e agora eu fui parado de novo. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom, cara, porque eu nunca fui parado num espaço tão pequeno. Aí, tava tudo ok, a gente foi.
E foi isso. Oquinho, deixa eu te perguntar, mas dessa vez que você estava com a carteira vencida, você trocou o de condutor antes de passar na lei seca, né? Não. Ou não? Ah, tá, entendi. Carteira. Então, é porque isso é muito comum. As pessoas veem um balão e aí, assim, ela sai do restaurante, por exemplo, o casal sai do restaurante, a mulher não bebeu, é habilitada. O cara bebeu, ele sai do restaurante dirigindo. Quando ele vê o balão da lei seca, ele quer ali trocar. Eu, inclusive, não posso mencionar, mas em uma das operações a gente parou um jogador de futebol muito famoso, de um clube famoso daqui do Rio de Janeiro. E nessa situação, ele viu a operação, provavelmente, não posso dizer que ele consumiu bebida alcoólica, mas a gente viu que ele estava trocando a mulher, a esposa, né? Mas espera aí, só para entender. Se você acha que possivelmente ele não tinha consumido álcool, mas só em trocar também já é uma infração isso? Não, porque quando ele foi abordado, ele foi convidado a realizar o teste, por ter sido visto conduzindo o veículo. Tá? Então, a esposa dele foi convidada a fazer o teste, foi lá e fez. Deu 0. Ele parou o Celta dele, né? O Celtazinho. Ali na... Mas ele podia declinar o convite, né? Podia falar, poxa, muito obrigado, eu estou declinando esse convite de vocês. Não, mas eu ia perguntar, é um convite. Aí depois que ela falou da esposa, porque para mim o convite vamos lá, dá nada. Mas o convite é o termo técnico bonitinho para falar assim, faz isso. Na verdade, não é um termo bonitinho, não, é porque é o termo legal. A gente não pode obrigar a pessoa a fazer o teste. A gente pode prender, por exemplo, existe uma resolução que eu posso prender a pessoa por sinais notórios de embriaguez. Então, o que vai valer é a prova testemunhal, né? O que eu tô vendo. O cara e a prova de mandar fazer um 4? Não faz mais essa prova, não? Faz um 4 aí, anda na linha reta. Não, faz sim. Só que faz no IML. Não, porque um dos fatores que determinam a embriaguez é a falta de coordenação motora psicomotora. Então, mas assim, a gente não faz isso na operação. Porque geralmente quando a gente já detecta que a pessoa está embriagada, é porque a pessoa tentou agredir a gente. Cara. Eu ia ser muito zoeiro. Mas no IML é feito. No IML é feito. Quanta bananeira aí? Dá uma estrelinha aí. Olha só, você quer que eu faça um quadro, senhor policial? Me dá aí um papel, uma caneta aí. O cara foi assim, sarcástico. Com esse rapaz, jogador de futebol que tinha o Celtinha, ele tinha que fazer as embaixadinhas, entendeu? Cara, faz aí 10 embaixadas pra ver se você tá... Olha, então, a ironia está prevista na resolução como um sinal notório de embriaguez. Não. Sinal notório de embriaguez, a ironia. Então, eu posso definir assim, que o fato dele estar sendo irônico também é um sinal que ele ingeriu bebida alcoólica. Mas isso é lei no Detran? Qual lei é essa? Está prevista onde? É uma resolução do CONTRAN. Uma resolução 432. Eu fiz reciclagem no Detran. E, cara, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Mano, olha o nível de motorista que nós temos aqui. O cara foi parado 7 vezes na lei seca, tá fazendo reciclagem no Detran. Não bebe. Não, então. Levaram carro. Já matou 3 gatos. 5 cachorros. Mas, cara, eu perdi a carteira. Aí quer me perguntar onde tem lei seca e acha que eu vou falar, olha aí. Mas eu perdi a carteira porque eu fui gênio de passar a multa de uma amiga na minha carteira. Ela falou assim, vou passar. Aí eu liberei. Olha o jeitinho brasileiro aí. E pior, ela também perdeu a carteira. Ela pediu para passar por quê? Porque ela estava com a carteira provisória. E aí eu passei. Um amigo meu também passou. E a desgramada conseguiu não teve jeito. A carteira. Mas por que eu tô falando isso? No curso de reciclagem, a gente aprende muita coisa. Por exemplo, você sabia
que não pode se dirigir se você tiver com tesão? Sabia disso? Tesão? Isso? Não pode. Não pode. Porque você não pode dirigir distraído, né? Não só distraído. Cara, eu vou procurar aqui e vou falar. E outra coisa, eu tô te falando. Não é possível. Eu estou te falando. Outra coisa, Estou aqui, mulher não... exatamente. Mulher de... Ela bota a mão na minha perna. Caraca, cara. Pra mim, eu pensei que não pode porque podia confundir o manche, dependendo, né? Nem se o carro for automático. Olha só, senhora, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. Eu sempre odiei o jeitinho brasileiro, cara. Parada que pra mim, horrorosa, não gosto. Mas acabei agora de saber que eu sou o praticante do jeitinho brasileiro do bem. Porque, na verdade, eu pensava que não, cara, não me ser network, porque, pô, eu entro em muito lugar, eu consigo muita coisa porque conheço gente. O jeitinho brasileiro já te livrou de um assalto. É verdade, é verdade. O jeitinho brasileiro já te livrou. Essa eu não sei. Conta não sabe dessa história? Não. Ele vai te contar como o jeitinho brasileiro livrou ele. Não, mas se configura? Acho que não, cara. Sim, a malandragem. Então, o que acontece, Rai? Teve uma situação, alguns anos, deve ter quase 20 anos essa história aí. Meu primeiro emprego, cara, eu, tipo assim, tinha recebido naquele dia e peguei dinheiro pra fazer um monte de coisa lá no centro, pra pagar pessoas, pagar contas. Eu desci na Central do Brasil, peguei ali o Campo de Santana. Uhum. E aí eu falei, cara, bacana, show de bola, vou aqui, vou cortar caminho, vou fazer, porque eu vou sair ali numa parte tal do centro. Só que ali é muito deserto, é muito estranho ali, né, cara? Ali, Rua dos Inválidos, hoje tem um prédio ali da Petrobras e tudo mais, mas antigamente era bem desértico ali mesmo, bem estranho. E eu tava ali, aí, cara, daqui a pouco tava vindo dois cidadãos, assim, um na minha calçada e o outro do outro lado da calçada. Só que tava escrito assim na testa dos caras: sou ladrão ou sou vacilão. Tava escrito assim: vou te roubar. Caraca, eu olhei pro cara e falei: esses caras vão me roubar, cara. E aí eu falei: o que eu vou fazer? Não posso perder esse dinheiro, não posso. E o outro que tava na outra calçada já foi atravessando na diagonal na minha direção. Falei: já era, o que eu vou fazer? Eu tentando manter aquela linha, né? Não vai acontecer nada, eu tô seguro, não vou fazer cara de medo. E chegando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tipo assim, foi pensado, cara. Foi uma questão totalmente... Sobrevivência. Sobrevivência, autodefesa. Quando o cara abriu a boca para anunciar, assim, aí eu comecei a me fingir de maluco. Eu comecei a... Sei lá, vou fazer aqui pra ficar melhor, né? Eu comecei a... o cara, começou a me catucar, assim, rapá! Isso aqui, aí eu comecei a ir, encostei na parede, fui caindo assim, sentando, né? Se batendo. Me babando, me batendo. Aí o cara, rapaz. Aí o outro, maluco, tá passando mal, caraca, rapaz. E começou a me dar uns chutes assim. Aí eu comecei, fiquei, né? Ia braço. E soltou o bracinho. E meio que gritando. E aí, na esquina seguinte, tinha um ponto de táxi. Então, eu comecei a botar a cara na esquina pra saber que gritaria é essa, que loucura é essa, gritaria. E blá, blá, blá. Falou, vambora, nada. Aí, aquela confusão, sei que os caras foram embora. E eu continuei, tipo, como se estivesse tendo mesmo epilepsia, alguma coisa do tipo, né? Tipo, pô, o cara foi ser assaltado, ficou nervoso, começou a passar mal. E daqui a pouco veio o taxista e me catucando. Opa, você tá bem? Amigo. Aí eu... Os caras já foram embora? Aí o cara, tipo assim, ficou com a cara... Não te xingou, não? E começou a rir. Caraca, cara, que é isso? Eu falei, pô, cara, os caras querem aqui me assaltar, meu irmão. Eu, sei lá, comecei a me fingir de maluco aqui. Eu tava tendo um ataque. E aí, foi assim, aí o cara me levou, vem cá, aí lá no ponto, lá me deram água e tal. Aí, caraca, meu irmão, eu nunca vi isso, cara. Vou contar pra todos os meus passageiros. Meio um assalto assim, cara. Então, se algum dia um taxista te contar essa história, Rai, tu já sabe quem foi. Quem é? Vou falar, é meu amigo, eu conheço. Foi jeitinho brasileiro, não foi jeitinho brasileiro isso aí?
O jeitinho do bem. Eu acho que é quase um jeitinho carioca, né? Olha só, senhora, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. Sobre essa questão do realmente ser carioca, cara, realmente, você andando pelo Brasil, você vê que isso está intrínseco na nossa cultura, mas parece que em outros estados é uma coisa mais velada. Tu vê que é mais a questão da carteirada. Mas assim, parece que o Rio de Janeiro, cara, isso é uma questão que tá em ebulição. Todo momento tu quer ser malandro, todo momento. Cara, eu pensava isso também, mas quando eu vi o Alto da Compadecida e tu vê o João Grilo, ele não é carioca e ele é o cara da malandragem, mano. É o cara do jeitinho e da... Mano, vou fazer aqui... A figura do coronelismo não deixa de ser... Na verdade, eu acredito que quanto mais hierarquizada mais a gente vai criar formas de dar um jeitinho para poder sair dessa hierarquização, né? Olha, nós somos iguais, mas eu conheço a diretora da escola, que conhece a pedagoga, que vai dar mais atenção para o meu filho do que para o seu. O Paulo Freire estava certo, então, que o cara que é oprimido e que quer se tornar opressor, ele tá certo, então, nessa afirmação dele aí, que esse é meio que um bastião dele, né? Que fala que você quer sair dessa figura aí do oprimido, quando você alcança essa questão hierárquica igual ou acima, aí quem tá abaixo de você quer reproduzir ainda essa parada. Eu não sou muito fã dele, mas isso eu acho que eu concordo um pouco. Eu costumo... tem uma pessoa que eu conheço que diz que quem rouba no Rio Card só rouba no Rio Card porque só tem acesso a isso. Se ele tivesse acesso a 1 milhão, ele roubaria 1 milhão. Então, assim, a pessoa que vende o Rio Card, por exemplo, é o que ela tem ali de acesso àquilo, né? É muito mais questão de caráter, a questão do roubo, né? Já a questão a questão da corrupção também. Se a gente se corrompe por pouco, a gente também se corromperia por milhões, né? Como a gente critica alguns aí. Se eu chego num lugar para vender o meu ticket de alimentação, para poder comprar de cerveja, ou meu Rio Card para poder, sei lá... eu faria se eu tivesse acesso a outras formas de corrupção a corrupção também. Acessível, né? É a corrupção que está acessível a ele. Acessível a gente, isso aí. Ele não consegue desviar a verba da saúde, ele não consegue desviar a verba ele desvia essa verbinha em churuca. Tem até no Tropa de Elite, né, cara, que o Neto, ele corrompe, ele rouba o dinheiro do bicho para comprar peças para viatura, né? Aí o Capitão Nascimento na locução fala: quem corrompe pelo batalhão, corrompe pela família. Então, uma hora essa corrupção vai entrar numa outra, né? Num outro patamar, né? E assim, essa questão de como o jeitinho brasileiro ele é muito histórico, cara, é só você pensar que o jeitinho e a malandragem e a carteirada é nada mais, nada menos do que o que a Rai falou. Nós somos todos iguais, mas eu sou menos igual. Eu me destaco um pouquinho, né, cara? A gente até é igual, mas nisso aqui eu quero levar uma vantagem, porque a carteirada é nada mais, nada menos do que querer se sobrepor à lei, né? Tipo assim, cara, eu sou maior do que a regra, né? Eu sou melhor do que a regra. A regra se aplica a todos e eu até gosto da regra. Eu acho que tem que ter regra, mas quando é pra mim, eu prefiro que seja mais branda, né? Não sei se é isso, Rai. Tem um meme agora, a gente tá no mesmo barco, estamos no Titanic, mas na verdade no Titanic, algumas pessoas tiveram chance de sobreviver nos barquinhos lá, né, nos botes, outros não. Os que tinham mais condições financeiras foram os que conseguiram se salvar. Então, assim, estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, Depende, porque eu tô na classe A aí do Titanic. Isso depende muito mesmo, cara. Essa semana eu tava conversando com uma amiga que trabalha num hospital e eu fiquei sabendo um negócio que é tipo, parece que o Rio aqui agora tem um hospital que é meio
É o Sírio-Libanês do Rio, um negócio assim. E eu descobri uma coisa que eu não sabia, cara, que tem UTI VIP. Cara, até na hora da doença, da morte. Sério? O cara quer ficar separado. UTI VIP, cara. Aí eu falei, cara, mas beleza, se a UTI lá tá cheia, a gente tá num momento de pandemia, né, dessa questão toda que tá acontecendo no mundo. E aí eu falei, pô, e aí, mas se estiver cheio e o cara estiver ficando na UTI, que todo mundo fica, ele não vai ficar? Ah, vai dar jeito, cara. Nem que dê em alta pra alguém. Aí eu falei, cara, mentira, cara. Nem que dê alta pra alguém pra vagar aquilo lá. Aí isso que me dá um pouco de raiva, né? Não quero nem falar no aspecto político aqui, mas só que geralmente essa galera, cara, que fala que é o povo, que é não sei o quê, eu tô com o povo, geralmente a galera que ama o cercadinho, cara. Eles amam a bolha. Eles amam não ficar junto do povo, cara. Mas falam que é do povo, falam que lutam pelo povo, e falam disso, falam daquilo. Mas amam, cara, Mara VIP, ama furar fila, ama até na hora da possível morte, cara, que ele pode ter na UTI, ele não quer ficar junto do seu semelhante. Cara, isso é bizarro, cara. Isso é muito doido, cara. E aí tu vê jeitinho até nessa hora dessa galera, cara. Não tem um jeitinho. Há pouco tempo não teve uma denúncia de as pessoas cobrando para poder liberar o corpo no IML mais rápido. O jeitinho na hora da morte. Não, esse tem, mas tem. Eu vi isso quando meu pai morreu, cara. O cara da funerária falou pra mim. E tipo assim, cada funerária, dependendo do tamanho dela, né? Ela tem ali a sua taxa para liberação. O que é liberado? Colega, aí você vai entender o que é o colega. Ou seja, o cara que é policial e criança não se cobra essa taxa. Agora, qualquer outra pessoa, para ser liberado rápido, é feito dessa forma. Eu falei, que isso, cara? Aí, então, o cara que fez lá, a empresa que a gente contratou o funeral do meu pai é uma grande pra caramba aqui do Rio. E aí o cara falou que os caras, como eles são maiores, falaram, não vamos dar mais essa taxa. E aí os pequenos acompanharam. Meu irmão falou que deu o nego ficava o dia todo para resolver a parada e os caras te entregavam para tu fazer lá a verificação, né, a confirmação do cadáver lá da pessoa. Aí os caras entregavam com aqueles balde onde o corpo fica, assim, cheio de água, aquela água com sangue. Então o cara ia lá e um troço meio bizarro. E aí, cara, os caras ficaram uma semana só. Aí, tipo assim, fechou aqui a torneira? Então vai ser caos. Fizeram um caos até os caras voltar a dar, acho que R$50 por corpo, um negócio desse. A guerra da carne. Eu tô falando isso, né, nem para falar de instituição A ou B, não. Sim. É que essa questão da corrupção, ela perpassa várias fases da nossa vida e várias instâncias, né, assim, tipo, questão de saúde, questão de vida, de morte, talvez nascimento, não sei. Até o cara que tem R$2 porque ele tem ele é um camelô ou qualquer coisa, alguma força ali vai querer que seja R$1 ou R$2. Olha só, senhor, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. Eu ouvi um conhecido falando que a esposa trabalha em consultório dentário. A dentista faz aplicação de botox. E aí, logo próximo quando o pessoal estava recebendo auxílio emergencial, eles pegavam na caixa ou utilizavam em pagamentos por um aplicativo, alguma coisa assim, tipo PicPay. Se você usar em algum estabelecimento o PicPay, você não precisa enfrentar a fila da caixa. E essa dentista, apenas numa sexta-feira, ela arrecadou só nesse aplicativo 12 mil em aplicação de botox, de auxílio emergencial. Então, assim, qual é a função do auxílio emergencial? Será que todo mundo... Não é botar botox? Então, Então, assim, a gente impeachmentou agora um governador. Muitas pessoas criticam o que fez ou que não fez, criticam um monte de coisa, mas quando chegou a hora dela de falar assim, eu não preciso de auxílio emergencial, ela pegou? Ela negou? Não, ela foi lá, pegou, foi na clínica dentária e colocou botox
Fui recusado, o meu foi recusado. Aí, ó, por isso que tá sem botox. Aquilo, né, Rai? Não existe governo corrupto sem uma sociedade corrupta, né, cara? Até porque os governantes, eles são sempre... Somos nós. Os governantes, eles são sempre reflexos. E lembrando da corrupção, você como professora, não sei se já passou por isso, mas eu lembro que quando eu dava aula, né, eu tomei uma carteirada de um aluno que foi num tom de brincadeira, mas ele falou assim: professor, porque você sabe, né, meu pai que paga o seu salário. Quando ele fala que meu pai que paga o seu salário, a mensalidade que meu pai paga é que paga o teu salário, ele automaticamente, ele me dá uma carteirada. Ele, tipo assim, se coloca numa posição maior do que a minha, porque, né, meu pai põe pão na tua mesa, entendeu, cara? Então, tipo assim, você está me servindo, exatamente. Você está me servindo e você me deve uma nota equivalente ao que eu faço por você, que é te alimentar. Tipo assim, cara, é por trás de você depende de mim para sobreviver. Exatamente. Isso é muito ruim, isso é uma carteirada, cara. Isso é uma carteirada. Um aluno virar cliente. Eu acho que a gente chegou nesse nível do aluno virar cliente. Então, aqui, o distanciamento do mestre e o aluno, né, cara? É isso aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês, interessante também, que é o outro lado, né? Eu parei uma vez uma filha de um coronel da polícia. E aí ela, meu pai é coronel, não sei o quê. Eu falei, cara, a gente precisa de uma documentação sua. Porque meu pai é coronel, eu não quero saber do seu pai, eu quero uma documentação sua. Se você não se identificar, a gente vai ter que te levar para a delegacia, porque eu preciso te identificar. Aí ela, eu vou ligar pro meu pai, tal. Aí ela ligou pro pai dela e ela falou assim, meu pai quer falar com você. Eu falei, eu não vou falar com ninguém. Eu não quero falar com... A gente tem essa questão na lei seca, né? Eu tô na lei seca desde novembro. Essa foi a única vez que isso aconteceu. Vocês vão saber o quê. Não vou falar com ele. Aí resolvi com ela, achou uma foto da habilitação dela, eu peguei o documento, fiz lá, ela afirmou que tinha ingerido bebida alcoólica, fez a recusa. Fez a recusa. Não, ela não quis. E aí, na Operação Lei Seca, não tem só eu de comandante, né? Eu sou a chefe militar, existe um chefe civil. Mas se ela se recusar, ela pode sair com o carro, Rai? Não. Ela falou pra mim, eu bebi, eu não, ela só sai com o carro se ela no bafômetro der 0. Sim. Ela falou pra mim que bebeu, ela tem que se recusar ou fazer o teste. Entendeu? E aí eu me distraí fazendo outras coisas, aí o chefe civil veio e falou assim, olha, tenente, a pessoa, né, a condutora, pediu para falar com o pai dela. Aí eu peguei o telefone e falei com o pai dela. Só que o pai dela estava querendo falar com a gente no telefone para poder pedir desculpa pela atitude da filha. Nossa, agradecer a gente pelo nosso trabalho. Ele é um coronel da reserva da polícia. Que maneiro, hein, cara? Para fazer tudo que a gente tem que fazer e pedir desculpa, porque quando ela ligou para ele, ela estava muito alterada. Ele imaginou como ela estava quando a gente abordou. Falei, cara, se eu soubesse, eu tinha atendido, mas na nossa cabeça a gente recebe tanto pedido para poder fazer por menos, que eu achei que a ligação seria para falar assim, poxa, minha filha, não sei o que. E aí a gente já tem o costume de falar, não quero falar com ninguém no telefone. O condutor é você é maior de 18 anos, você que tem que decidir se você vai fazer o teste ou não. Você parou alguém hierarquicamente superior a você já? Tipo assim, não filho de alguém ou... a própria pessoa era... E aí, como foi isso? As duas foram... Dever, né? Cumprimento do dever. Isso, são situações assim... Quais situações que me deixam desconfortáveis?
o cara que a gente vê que é trabalhador, que comprou assim, um carro com muito custo e que realmente 3 mil reais de multa vai fazer muita falta. Aí você pensa assim, cara, mas é o meu trabalho. Mas assim, porque o cara coloca na hora, a gente vê que a consciência pesa e o cara fala assim, caraca, o que eu fiz na minha vida? Eu não tenho condições de pagar 3 mil reais de multa. E aí eu não dou essa resposta aí, tivesse pensado antes. Porque realmente é uma coisa que mexe comigo, assim, porque é 3 mil reais para muitas famílias. A socióloga dá uma vibrada aí. Grita, né? Fala assim, caralho! Então dá para perceber, então, que essa socióloga que virou uma agente... esse Che Guevara ainda tá aí dentro um pouquinho. Não, então, olha só. É uma visão muito errônea de que a academia ela tem que estar distante da prática, né? Essa coisa. E a própria academia se distancia da instituição Polícia Militar, e a Polícia Militar se distancia também da academia. Esse movimento assim da gente juntar a teoria e prática, ela é um movimento muito delicado. Obviamente que dentro da polícia tem várias pessoas que estão abertas a esse mundo, né, acadêmico e que dialoga bastante, e dentro da academia também. Eu não acho que tenha que ser antagônico, assim, é engraçado que as pessoas que não são policiais e que me viam como cientista social, professora de inglês, falavam assim, deixou de ser socióloga, né? Assim, não é mais, agora eu sou policial, eu sou outra pessoa. Assim, eu não tenho como, é como se não tivesse como caminhar junto. E as pessoas, meus amigos que são policiais militares, assim, cara, tipo, agora não, né? Mas no início, o que você tá fazendo aqui? Assim, não só isso. Como é que era o apelido? Amigos de trabalho. Não, como é que era o apelido da Rai? Como é que era o apelido da Rai? Vocês lembram? Era militante, não. Eu sei que a gente zoava perguntando. Black Bloc, filho. Black Bloc. Mas olha só, eu continuo militante. Até. Revolucionária. Eu continuo militante até essa questão de que... Você quer que dê tiro mesmo, bala de borracha. Exatamente. E desde a faculdade, essa questão da violência, ela mexe muito comigo. Então, eu quis ver de dentro, assim, é fácil falar, mas eu quero estar de dentro e poder... o que se fala muito, né, hoje em dia, do lugar de fala. Então, eu tenho um lugar de fala como socióloga. Só para contextualizar o pessoal, tá? A RAI, a gente trabalhou com a RAI em 2013, 2014, né? Já foi no final de 2014. Então, o Brasil estava... Ela não queria que tivesse Copa. Não vai ter Copa. Não vai ter Copa. Não, começou não é pelos 20 centavos, foi naquela época. Não, engraçado que era naquele período de mobilização, né? Naquele movimento de 2013. Exato, e a RAI, ela vem, cara, da PUC, então ela fez, socióloga, filha da não sei o quê. Filha da PUC. Então, ela tava naquela sala, Quinho, que o Matias fala assim... No apartamentinho de vocês, exato, não dá pra ver que ela tava lá, porque aquilo ali é PUC. Vocês, inclusive, sabem que a minha origem Manguariba, né? Manguariba. Não tem como dizer. Paciência, né? Tá na mídia, né? Tá na mídia agora, Manguariba. Mas a RAI, eu e Pedro, a gente zoava e questionava a RAI. RAI, isso aqui tem que fazer o quê? Se fosse você, faria o quê? Ainda mais que nessa época teve um vídeo do Porta dos Fundos que um cara ia ensinar os policiais. Bala de borracha. Aí o cara respondeu bala de borracha. E a gente sempre questionava a RAI. Passou algum tempo, tá? Ainda em 2014, e a RAI chamou a gente para começar a falar assim, cara, eu vou precisar sair. Aí a gente não entendia, porque o ambiente sempre foi harmonioso e a RAI sempre curtiu muito trabalhar com a gente. E ela falou assim, porque eu vou entrar passei para a prova oficial da Polícia Militar.
Aí, a gente, quando recebeu essa notícia, falou assim, não é possível. Você... Polícia Militar de Cuba, só pode. Não exatamente. E a gente foi acompanhando a RAI, a gente foi na formatura da RAI e a gente acompanhou, porque sempre foi uma parada assim, cara, totalmente controverso. A RAI, ela fez a prova, inclusive, só para incentivar o marido dela, entendeu? Só que ela passou e, cara, eu fiquei acompanhando. Não, eu acho fantástica. Não, esse equilíbrio que a RAI, porque a RAI ela foi essa pessoa equilibrada, mano. Tipo, eu tenho minhas convicções, continuo socióloga, mas agora eu sei que também não é aquele monstro institucional que todo mundo pintava antes, né? Sim, e eu tenho legitimidade para falar, né? Assim, que o André Matias não é uma pessoa de longe que tá falando isso, é isso. Sim, é muito o que o André diferente. Matias fala. O André Matias fala, eu tenho um amigo que é policial, e o melhor amigo dele também é policial. E eles são honestíssimos. E é muito maneiro você poder ter essa parada. Sim, a gente acompanhar a RAI, até porque eu, pelo menos, quando eu falei, eu pensei assim, vai dar merda. Porque ou ela vai pedir pra sair... Ah, não, nunca achei. Não. Não que vai dar merda, que ela vai virar uma policial corrupta, mas por toda a formação dela, tudo que ela sempre acreditou, porque eu só conhecia extremos e midiáticos, né? Eu conhecia o pessoal que ama a polícia e acha que tem que dar bala de borracha, não sei o quê, e o pessoal que odeia. Bandido bom, bandido morto. Exatamente. Exatamente. Eu e Pedro, a gente teve passando lá na Copa das Confederações e, cara, teve uma manifestação, cara, que eu falei assim, eu fiquei a favor da polícia, que do nada os manifestantes ficaram, puta que pariu, a maior vergonha do Brasil, PM. Quem canta isso? É só não ligar pro 190, cara. É só ter informação pública e polícia desmilitarizada. Pronto, tá tranquilo. Todo mundo com estilingue, assim. Os policiais. Quando a gente viu isso, eu falei assim, tem que tacar mesmo gás lacrimogênio. Então, eu só conheci... Eu falei isso pro Quinho, Quinho, se eu tô fardado num domingo de sol do caraca, no Maracanã, trabalhando que nem um corno, e nego vem me falar que eu sou a vergonha do Brasil, bala de borracha é pouco, meu irmão, porque eu ia ser... Tipo assim, cara, tu tem que ter muito equilíbrio, mano. Eu uma vez topei com ela, cara, numa manifestação... De capacete. Tava lindo, isso. Capacete, colete, de 12. Tava de cavalo ali. De 12. Tiago, o que você tava fazendo lá, Tiago? Tava vindo de Niterói. Eu tava comandando uma tropa de choque da cavalaria numa manifestação e ele passando, vindo trabalhar. Eu tenho uma foto. Tu tem ainda, Thiago? Eu tenho uma foto daquele dia. Encontrei a Rai na Ilha do Urubu. Eu imagino a Rai, assim, na manifestação, começou a bala de borracha. A Rai corre atrás dos caras. Gente, vai. Vou ter que atirar em você, vai. Cara, a Rai é aquela militante que era contra e agora do outro lado. Mas eu admiro muito por conta disso, Rai, porque não vi você esculachando ninguém, tá? Pelo menos as câmeras não pegaram. E hoje você defende a instituição, cara, você mostra a seriedade. Sangue azul, rapaz, sangue azul. Sim, apesar dos pesares, a gente sabe que corrupção tem em todos os lugares, mas você é uma excelente representante. Então, você é um excelente exemplo, tá? De quem soube, foi o que o Pedro falou, sobre equilibrar, entendeu? E eu sou seu fã, tu sabe disso, cara. Olha só, senhor, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. Jogo do Maracanã, Flamengo e Independente. Lembra? Eu tava nesse jogo. Então, tava. Assim, porradeiro do início ao fim. A galera o lugar, assim, eu fui pra estátua do Bellini. Né? Isso, fui pra estátua do Bellini, porrada. Ia pro outro lá, o bar que fica ali, o bar do Fluminense, porrada. Teve uma hora que uma mulher, ela me xingando, porque era o segundo jogo. Quando o pessoal foi pra Argentina, a polícia meteu a porrada
nos torcedores do Flamengo. E aí, o que estava acontecendo? Eles fizeram um corredor polonês. O pessoal descia de táxi do Independente, descia de táxi, e aí eles massacravam eles até eles conseguirem saída do corredor para poder chegar. E aí a gente do outro lado começava a pegar, argentino, pegava idoso, cadeirante. Mas é porque eles pegaram um flamenguista na praia, não foi? Que o cara até veio a óbito... Não, isso aí foi Penharol. Não sei. Outra parada. Perdão. Outra parada. Só que em uma dessas coisas assim, que a gente ia no meio do corredor polonês, fazia assim, um isolamento pros argentinos passarem, né? Porque tinha idoso, tinha um cadeirante, o cadeirante com a canela toda aberta, sabe? Que tinham batido nele. E aí uma mulher me chamando de puta, de piranha, de filha da puta, porque você não viu o que eles fizeram com a gente na semana passada, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, cara, tipo, olhando pra cara dela, assim, como é que a mulher me chama? Eu tô tomando garrafada, tomando pedrada, e a mulher tá me chamando de puta. Assim, tipo... E outra, sabe, né, cara? O pessoal não sabe que gás lacrimogênio também arde o olho do policial, né, cara? Tipo assim, é como se o policial fosse imune. Não, o meu nariz, ele tem uma preparação... Não, cara, esse jogo aí foi um inferno, mano. Esse jogo aí foi um inferno. A gente ainda empatou e perdeu o título. E como é que funciona isso aí? Rai, essa questão da a mulher agente da lei. Como é que é isso? Que agora a gente vai entrar, de repente, em outra questão do jeitinho, mais barra machismo. Como é que funciona uma agente da lei feminina? O nego não tá nem aí. Como é que é isso aí na prática? Tem algumas histórias sobre isso aí? Essa hierarquização, ela caminha junto com o patriarcado, né? Como os movimentos feministas costumam chamar. E o tempo inteiro isso tá visível nas abordagens. Uma questão clássica o que eu falei para vocês, o cara sai e fala no telefone. Uma, assim, muito clássica, eu sou a comandante da operação, então eu sou a policial mais antiga da operação. E tem condutores que não querem falar comigo. Se eles viram, eu tô falando com eles se viram e respondem pro outro policial. Então mas a patente menor que a sua. Isso, e aí o policial se vê numa situação constrangedora, porque ele sabe que eu sou mais antiga, e aí ele, até por questão de militarismo, ele fala, a comandante está falando com você. E aí ele leva a palavra a mim novamente. Assim, não é nem por uma questão de treinamento, né, treinamento antimachista, mas muito mais pelo militarismo do que pela questão feminista. Uhum. Mas, assim, é um ambiente muito masculino e a minha atuação agora, muitas das vezes, os condutores também são homens. E essa questão do como que uma mulher está comandando essa operação. Quem é que está comandando aqui? Não, é ela ali. Aí, assim, para algumas pessoas isso não é surreal, sabe? Mas alguém já falou isso? Não, alguém já mandou essa, não? O que acontece? Quando a gente lida com pessoas que estão alcoolizadas, se a gente tiver que levar tudo ao pé da letra, a gente prende muita gente por desacato, por desobediência. Então, assim, como o trabalho da Lei Seca, ela é de conscientização, de educação, é engraçado que a Lei Seca, ela diminui os índices criminais dos locais que está instalado. Por quê? Onde tem roubo de veículo, se as pessoas sabem que está tendo uma operação da Lei Seca ali, os veículos não são roubados ali. Assim, a mancha criminal ela se movimenta, mas naquele lugar ela não acontece. Sinistro. A questão da saúde, eu
eu passei mal há pouco tempo, estava na emergência, e aí conversando com a médica, ela perguntou como é que eu trabalhava, se ficava muito tempo em pé e tal. Eu expliquei para ela que era da lei seca. Ela me agradeceu, ela falou assim: você não tem noção da quantidade de vidas que vocês salvam na operação de vocês, muito obrigada e tal. E isso é muito gratificante, né, ouvir que além da questão da violência, a gente atua também numa questão de vida, porque na maioria das vezes o cara que está alcoolizado, ele prejudica a vida do outro. Ele não se mata sozinho, assim, ele não joga o carro no poste e morre. Ele sempre leva a esposa do lado, ele atropela uma pessoa. E os feridos por acidente de trânsito, eles ocupam vagas dos hospitais por muito tempo, porque os traumas causados por acidente de trânsito, o motorista fica muito tempo no hospital. Então, com a Operação Lei Seca, ela ajuda a reduzir logisticamente essa questão. mesmo. Isso. O hospital. Agora, uma pergunta: por que não é tão efetivo? Por exemplo, a gente sabe que tem uma rede social que a pessoa vai lá e dá uma olhada nos balls, por mais que ele esteja em movimento, né? Por que assim, não tem uma questão jurídica para banir isso? Twitter. Então, isso eu não sei te informar, assim, formalmente, mas existe uma tentativa de derrubar esses usuários, porque é um desserviço, né? Isso. Ao mesmo tempo, a gente está brincando aqui que a RAI não fala onde tem a Operação Lei Seca. A partir do momento em que você joga no seu grupinho de amigos, Lei Seca na estrada do Mendanha. Você tem um cara que está no grupo que você está informando que vai matar uma pessoa porque bebeu. Olha a galera do crime mesmo, né? A galera do crime que vai estar sequestrando alguma coisa. Mas ela tá falando do grupo, tipo assim, nosso grupo, Hangover. Sim, né, cara? Eu chego pra você, cara, Thiago, evita a estrada da Posse porque tá tendo lei seca na altura de Santíssimo. Aí, pô, você tá chapado, você vai evitar, mas você vai matar alguém atropelado nesse evitar, entendeu? É engraçado, você tá falando disso agora, eu não tenho carro, cara, bizarro. Dirijo e tal, mas assim, eu já burlei, vamos falar assim, né? Vou falar o meu jeitinho brasileiro aqui. No início, lá, 10 anos atrás, mais, ali na Glória, na virada ali da Glória, que tem sempre uma ali, no pé do Hotel Glória. Caraca, era de madrugada, eu com uns amigos, e um amigo, inclusive, que era na época oficial do Exército, ok? Né? A gente sabe que não tem desenrolo. Aí eu me enfiei dentro, maluco. A gente se enfiou tudo lá pra dentro do aterro de madrugada pra caçar uma pessoa habilitada pra salvar. Pra poder passar. Mas assim, mas ele deu lá baforado e tal, e a gente deu lá, fez um catacata, deu uns R$20. Eu até falei, caraca, mano, eu vou botar aqui uma pessoa para ganhar R$50 para cada retirada de carro e vou empreender na lei seca. Até tive esse pensamento. E a gente burlou dessa forma, né? O cara, assim, só na questão de retirada. Mas tem uma outra que eu não quero contar, porque aí vai passar na tua circular lá. Não, tem várias ferramentas. Não, vou falar, melhor. Tem uma que é o quê? Se fingir de Uber, né, cara? Você bota todo mundo para trás, você bota um telefone na frente e você vira o Uber, então você passa. Enfim, tem gente... Não. Tem gente que compra a plaquinha de Uber. Tem gente que compra a plaquinha de Uber para usar. Só que o que eu não faço? Pararam Uber? Para Uber e táxi. Só que, assim, aí vai a questão da coisa assim, você vai parar o cara que aparentemente está trabalhando, ganhando dinheiro, numa situação assim de Uber, que a gente sabe que o cara trabalha o dia inteiro, ou você vai parar um cara que aparentemente está vindo de uma balada. Então é complicado. Só que, por exemplo, se eu desconfiar que a pessoa não é Uber, eu olho o aplicativo, se o aplicativo está com a corrida rodando. Então, você tem que estar com a corrida. É a mesma coisa a mulher dirigindo e o marido atrás. Pô, quem é que dirige com o marido atrás? Se não tiver, se tiver criança, tudo bem.
tiver criança. Com certeza, antes de chegar, o que ele fez? Pulou pro banco de trás e ela virou pro banco da frente. Mas se a gente não vê, não tem como autuar, não tem o que fazer. Sim. Mas às vezes a gente sabe que o cara fez, sabe, e não tem o que fazer, infelizmente. Se um cara desacata você, com questão de machismo, eu sou policial e eu dou um pescotapa, o que aconteceria comigo? É uma agressão a um agente público. Não. Então. Ele é o agente público. Sim. Não, porque se eu vejo aí você responde por excesso. Na Operação Lei Seca, tudo gravado. Então, assim, é um movimento quase que natural da gente observar os nossos atos. A nossa fala. Gente, eu já fui ao banheiro com a câmera ligada, assim, logo no início. Tira, cara! Aí fui lá, só que Manda assim, nudes. Eu tenho roupa, eu boto roupa por baixo da farda, né, porque aí, como é de madrugada e tal, é mais fácil de tirar, e eu já tô com uma legging, por exemplo. E eu tô lá no banheiro, tirei aí o espelho, assim, né, tirei o cinto, tirei as coisas e tal. Vontade. Aí depois aí voltei pro espelho para poder subir a calça legging, para depois subir a calça da farda e botar a roupa. Quando eu olhei a câmera, eu falei, caraca, não acredito. Tá aí no YouTube do WhatsApp aí, PM, sensual, Valesteiro. Aí eu falei, olha... Pode digitar no Xvideos agora. Aí eu falei, olha... Fui no banheiro com a câmera ligada, e não é pra ninguém olhar. Mas aí assim, é igual Big Brother, você às vezes esquece que tá com a câmera, às vezes você lembra que tá sendo filmado, mas essa questão da câmera é muito bom por conta disso, né? Que você consegue por exemplo, numa denúncia de agressão, você consegue, com a imagem, você pode provar, por exemplo, que você estava usando os meios necessários para poder conter o cara. Para quem trabalha certo, é um seguro pra gente. Com certeza. E também viu quem trabalha errado, com certeza. O tio de uma namorada minha, ele trabalhou na Lei Seca. E eu falei assim, cara, aqui. Ele também não pôde falar onde era. Aí eu falei assim, mas não tem desenrolo ninguém. Ninguém é juiz, desembargador. Pô, isso é muito bom, cara. Tal, ninguém tem desenrolo. E na época, eu não sei se sempre foi gravado, porque eu nem sei se tinha tecnologia para isso. Mas, cara, na época eu acho que não era gravado. Entendeu? Mas eu falei que... Cara, pra quem é legalista, ama isso. Porque não é a câmera que inibe, é a filosofia do projeto. E o que mantém a Lei Seca até hoje, porque é até um outro tópico, né? Sem querer fugir um pouquinho, por exemplo, de projetos como a UPP, que acabam... projetos que acabam perdendo a sua essência, aquela coisa do início, que tinha um projeto social, e aí só a polícia entrou, o outro não foi. A Operação Lei Seca, ela se mantém nesse período todo pela integridade, assim, os agentes são muito comprometidos com essa questão, porque é essa característica que mantém a operação viva. Porque se a gente der o jeitinho em tudo, fingir não tem sentido mais. Não tem, melhor ficar em casa. O que eu queria deixar aqui, assim, o lado professora de avaliação para casa, para vocês procurarem, jogar no Google aí, assim, tipo, reunião ministerial de alguma coisa. Reunião do secretariado de governo. Não sei, turma do tribunal tal. E aí, para vocês contabilizarem quantas mulheres tem nesses ambientes. Se vocês olharem, prestarem atenção, assim, quantas mulheres que estão em comandos, quantas mulheres que comandam secretarias. Por exemplo, mulher comanda, tá em Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de... aquela coisa da figura do frágil, né? Homem não sabe lidar com os direitos humanos, aquilo tem que ser mais para mulher.
mulher secretária de meio ambiente. Eu só acho que isso porque não tem mulheres que não querem fazer isso, porque pode ser uma questão de, como é um ambiente majoritariamente masculino, eu acho que isso não é, porque, tipo assim, na verdade tem que se despertar mais nas mulheres, quererem estar lá, aquelas pessoas, é possível para elas estarem lá, de repente, não é uma questão não é só a questão delas quererem não, Thiago, sabe? Porque se ela quiser, os caras vão confiar, os caras vão falar assim, barreira de entrada? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tem barreira de entrada ou porque tem pouca gente que quer estar lá? Entendeu? Então, acho que essa é a questão. Mas aí se você for olhar assim, quem é que escolhe o exemplo que eu estou dando de secretariado? Quem é que escolhe os secretários do governo estadual? Será que não tem mulher competente para ter pelo menos 50% e 50%? Não sei. Não, assim, se a gente for olhar aí, hoje, por exemplo, a gente tem 3 secretárias, não sei ao certo. Mas se você olhar, assim, reuniões de grandes, eu tô falando do ambiente público, porque é o ambiente que eu acabo acompanhando, né? Não estou falando em um ambiente empresarial que talvez seja um pouco mais democrático do que essas questões de indicação política. Mas será também que não tem mulheres tão competentes quanto, mas que também não são eleitas? Indicação política é uma indicação política é isso. Então, mas aí tem uma... Assim, poucas são... Se eu não me engano, eu conheço uma secretária de segurança de um dos estados, acho que é Alagoas. Ela era uma delegada. Eu, na pós, tive aula com ela. Então, assim, quantas secretárias de segurança a gente tem no Brasil? Quantas nos municípios brasileiros? Será que não tem mulheres que são competentes para estarem ali? Na frente de uma secretaria, na frente de na direção de um presídio, de uma instituição penitenciária, né? E aí, quando a gente fura a bolha desse ambiente machista, a gente está sujeito a várias coisas. Na polícia existe uma tese de que a policial feminina, ela muitas das vezes ela é chamada de FEM. Para muita gente, o termo é um termo muito pejorativo. Por exemplo, sempre que tinha alguma coisa, alguém fez alguma coisa errada, mas era mulher. Aí na minha turma, por exemplo, as pessoas falavam assim, FEM. Mas quando o masculino fazia alguma coisa errada, não tinha o masculino. Entendeu? Então, o termo FEM, ele se tornou um pouco pejorativo dentro do ambiente da polícia militar. Mas é tudo um jeito também da pessoa se referir a outra, né? Eu posso falar o policial e ser irônica, ser desrespeitosa da mesma forma. A questão é que tem gente que fala que FEM não é mulher. Aí vocês conseguem analisar isso? Ou seja, o ambiente é masculino. Eu sou policial feminina, eu sou FEM. FEM não é mulher. Ou eu me adequo à categorização de FEM, ou eu não sou policial, porque FEM não é mulher. Mano, deu filosófico, né? Matrix, cara. É interessante. A Matrix deu pan. Nossa. Aí, assim, aí tem coisas assim, por exemplo, papo de homem. Pode falar perto dela porque ela é FEM. Ela pode ouvir. Assim, o cara não fala o que ele falaria para a esposa dele, mas ele fala perto da gente porque a gente é FEM, que a gente aí a gente não é mulher. Classe. Eu conheço as FEM, então. Eu conheço as FEM aí que nem é da polícia. Então. Dá para falar tudo. Mas vamos lá. Então. Deixa eu te perguntar uma parada. Não é nem essa questão, não. É de como que a tentativa de furar a bolha, né? Aí, não, você comanda, mas você não é mulher. Então, assim, você pode, talvez, você pode estar aqui, entendeu? E uma outra questão é que em um dos lugares que eu fui trabalhar, tinha um policial que
casado com uma oficial, e dentro daquele lugar ele tinha um certo poder, muito mais com o nome da esposa, né? E aí ele falou que ela não vem pra cá, porque eu não vou ser comandado por mulher. Eita. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas como assim? A sua esposa é oficial. Aí ele falou assim, não, mas na minha casa quem manda sou eu. Olha só, senhora, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. Então, Rai, eu queria saber agora, porque você pertence a uma instituição agora que é segurança pública e também já pertence a uma instituição que é tão importante quanto que é ensino. A gente até teve um programa passado sobre racismo, a gente falou um pouco sobre questão de abordagem policial, né? As pessoas têm muito problema com isso e é para ser natural, né, cara? Era para questão de ser abordado com naturalidade. E aí, onde você vê que é dos dois lados? Tá, vamos lá. A questão da mudança não é... As transformações sociais, elas não acontecem do dia para a noite, né? A gente passa por diversos processos, quebras de paradigmas, e aí a gente vai construindo, reconstruindo, retrocede um pouquinho, volta. A mudança da realidade social, ela não é assim rápido. E aí, voltando ao que o Pedro falou lá atrás, o governante, ele saiu da nossa sociedade, então ele tá dentro da nossa estrutura. O policial militar, ele também está dentro dessa estrutura. Se você for observar, quantos policiais que saem das classes mais altas da nossa sociedade? São poucos, são pouquíssimos. A maioria Sim. sai da periferia, sai de Manguariba, sai de Paciência, sai de Campo Grande. A quantidade de policial que tem em Campo Grande, que é de Campo Grande, que sai da Zona Oeste, né? Então, assim, como que a pessoa, ela saiu de uma realidade e agora ela tem atitudes que são incondizentes com aquilo que ela conviveu na realidade dela. Sim. Assim, a corporação, ela tem um movimento de conscientização dentro das modalidades de ensino, né? Os bancos escolares da polícia ensinam que a polícia, ela tem que ter uma abordagem mais cidadã, cada vez mais. Por exemplo, tem hoje o programa da Polícia Militar, que é o Bairro Seguro, os programas de Centro Presente, Tijuca Presente, essas questões, esses projetos, eles têm uma abordagem mais próxima do cidadão. E isso, assim, os policiais, por exemplo, que fundaram algumas UPPs, eles foram formados dentro de uma lógica dessa filosofia mais próxima, de uma filosofia de uma polícia de proximidade. E aí, eu ouvi um coronel falando esses dias, ele falou assim, eu treinei um monte de policial para polícia cidadã. Só que eu cheguei lá na favela e eu encontrei armas de guerra. Então eu tive que voltar com os meus policiais e fazer treinamento de EAT, que é um curso de ações táticas, porque os policiais que foram treinados para as UPPs não estavam aptos a esse tipo de abordagem. Eles estavam lá com uma roupa que não não sei se vocês lembram, a época das UPPs, as pessoas não estavam com um mug, né, com a farda. Uhum. Era uma coisa mais engomadinha. Sim. Era uma visão diferente. Então, enquanto a gente não muda o pensamento, a gente não muda a estrutura lá da educação de base. O Pedro, não sei se vocês já ouviram falar no Emily Durkheim, que fala da estrutura social, né, como positivismo, um esqueleto, isso. Enquanto a gente não mudar lá na estrutura mesmo, é aquela coisa do você dar o passo atrás e olhar o macro. Enquanto você não olhar o macro, você vai continuar ensinando no CEPAC que você tem que falar bom dia, cidadão, e ele vai chegar lá no coisa e não vai cidadão fazer isso.
Não, fora que o cara vai falar bom dia, boa noite, cidadão, não. Engenheiro civil formado. E eu acho interessante isso. Eu tava vendo um vídeo do Karnal agora, e ele falando assim, cara, ninguém aprende corrupção na política e nem na polícia. Tipo assim, o cidadão vai puro, né? Acabou de fazer o concurso, a polícia está puro e libado, aí chega na polícia e aí tem um oficial que fala assim, então, querido, agora eu vou te ensinar a ser subornado, né? Vamos lá. Assim que você... Não, cara. O cara já vem com uma estrutura de corrupção que vem... Gente, eu lembro que eu era um cara certinho. Desde criança eu era um cara muito certinho, que eu não dava cola. Tipo assim, as pessoas me pediam cola porque eu achava que eu ia pro inferno se Jesus voltasse e eu estivesse dando cola pra alguém. Entendeu? Cara, eu não dava cola e nem pegava cola. Nunca fiz, cara. Na faculdade eu já tava desviado. Mas assim, já tinha me corrompido. Mas assim, cara, nós somos ensinados a ser corruptos desde muito cedo, cara. Desde muito cedo. É tipo assim, você esconder o chocolate da tua mãe para você comer na hora da... Ou, por exemplo, Thiago, a gente vê a televisão baixinha porque tá passando um desenho que a nossa mãe não quer que a gente veja, né? Porque se minha mãe perceber que na televisão tá cantando Satan, ela vai querer desligar a televisão, então tem que ouvir baixinho. Então, assim, a gente é muito treinado a meio que pegar o caminho mais fácil, o caminho da corrupção. E aí, cara, isso só vai... A gente vai se especializando nisso. Por exemplo, por que os BRTs não deram certo aqui? Que a companhia do BRT tem não sei quantos mil de calote de prejuízo por dia. Você vai em alguns países aí, não é idolatrando o país. Curitiba que foi copiado. Isso aí. O modelo. Funciona. Não é nem isso, não. Eu tô dizendo assim, aquela roleta que tem em alguns países de quando você não tem dinheiro para pagar o metrô, que você passa direto, e assim, são projetos que são as ideias fora do lugar, né? São projetos que vêm de uma realidade totalmente diferente, por exemplo, Curitiba, e é colocado aqui no Rio de Janeiro e que... O Rio, cara, Deus me livre. Engraçado, e que não vai dar certo. Eu estive no Recreio e reparei isso, né? Porque eu estava voltando de um cliente tarde da noite, e aí eu parei ali em frente ao shopping ali que tem no Recreio, e aí eu vi várias pessoas entrando pelo lugar que você entra no ônibus, e eu vi que caramba, cara, eu nem reparei, e tipo assim, eu paguei passagem, tipo assim, eu fui um otário. Se sente otário. Até pessoa de idade, assim, que eu falei, caramba, essa mulher, ela pode cair, quebrar o pescoço. Porque ela não estava conseguindo subir, e depois você ia reparar, será que eu sou o único otário? Será que a gente tem jeito? Aí você ia reparar as pessoas que estavam não fazendo isso. Então, tipo assim, que bom, cara, que ainda existem pessoas que não fazem. E, tipo assim, que entende que... Assim, eu até não quis nem fazer uma opção de julgamento, que eu falei, caraca, será que se eu tivesse sem uma grana, eu não faria isso também? Mas aí são situações assim, até um pouco diferentes, né? Porque eu até também acho que a questão do jeitinho brasileiro, dessa malandragem que a gente tem, que a parte boa dela é, às vezes, porque, assim, o sistema, ele não é justo, infelizmente, e o mundo não é justo, e ele nunca vai ser justo. Muito bom, eu ia falar isso. Ele nunca vai ser justo. A gente pega até o próprio... o Zé Carioca aqui, por exemplo, né, cara? O Walt Disney veio aqui, conheceu o Ari Barroso, ficou apaixonado, aí foi viver a questão antropológica do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Foi para carnaval, foi para um monte de coisa. Então, assim, por que ele quis fazer o nome José Carioca e um cara que é todo malandro, mora no morro? Então ele reparou isso, junto com a equipe dele, para fazer... Caraca, isso representa o Brasil. Isso é até sinistro, né? Cara, o Brasil representa esse cara que é malandro e, pô, sempre lia as histórias do Zé Carioca. Ele não gosta de trabalhar, aí tinha um Tião, que é um irmão. Ele era um cara que sempre fugia de trabalho, não gosta de trabalhar. O Zé Carioca é esse personagem. E aí você vê que isso está incorporado de um processo que a gente vê como ruim, mas ao mesmo tempo ele é bom porque, por o sistema não ser justo, muita gente, cara, só consegue, assim, dar aquela respirada do dia a dia, porque
tem um pouquinho de malandragem para dar uma burlada em umas questões que não são legais, mas também não são justas. Então, Sim. tipo assim, salva. A malandragem também, ela salva em alguns momentos. Ela iguala, né? É porque, assim, existe uma estrutura de privilégios muito bem estabelecida, né, cara? Tipo assim, cara, e aí a malandragem, às vezes, é o subterfúgio do cara pra ele, tipo, tentar igualar um pouco mais as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também serve pra reforçar os privilégios. Porque, por exemplo, cara, eu tava vendo uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar, cara. E eu tava vendo um vídeo e o cara falava assim no vídeo: tem coisa mais absurda do que cela especial pra quem tem mais instrução? Porque se esse cara tem mais instrução, ele não deveria ter mais responsabilidade por ter mais instrução? Então, assim, ele não deveria ter uma cela melhor do que o cara que não tem instrução. Ele deveria ter uma cela pior, entendeu? Ele deveria ter... E a gente, até pouco tempo, não sei se ainda existe, né? Mas a gente tinha uma... cara, se você é ensino superior, você tem uma cela especial. Ou seja, cara, olha aí o establishment, né, cara? Reforçando a estrutura do privilégio. Cara, isso aqui, né, ele é pro cara que tem faculdade. Então, o cara que tem faculdade é criminoso, tipo assim, ele que teria mais oportunidade de trabalhar, de ganhar melhor, mas ainda assim ele se corrompe e comete crime, ele tem uma cela especial. Ele não vai pra Bangu 1, né? Ele vai pra Bangu 18, VIP. Sei lá. Bangu VIP, entendeu? Aí só tem, ao invés de ter 35 pessoas por metro quadrado, lá só tem 18. Mas mesmo assim, é um privilégio estrutural e, cara, que corrobora ali com jeitinho, ó. Olha a hierarquização, né? E quem que vota, e quem que cria essa lei? O cara que comete muito crime, né? Que normalmente são os políticos, e que tem normalmente o ensino superior, ou seja, o cara tem... no Brasil, olha como é que é a estrutura da carteirada. O político muito alto, ele tem foro privilegiado, cara. Tipo assim, o político, ele não vai ser julgado igual eu e você, mano. Olha aí a carteirada. Isso não é uma carteirada estabelecida, institucionalizada? É uma carteirada, mano. Porque se eu cometer um crime, eu vou para um tribunal. Se o cara que é político, que é poderoso, que é rico, cometer, ele vai para um foro privilegiado. Ele vai ter um outro tipo de tratamento, né? E aí, cara, você vê que a carteirada no Brasil, ela não é só malandragem, ela é desumana mesmo. Ela é, cara, tipo, um bagulho bizarro. Os únicos lugares que não existe a carteirada, não existe o jeitinho, e é o único lugar que é democrático. Tem até um autor... Coreia do Norte. Ele Coreia do Norte. Tem um autor chamado Da Mata, que tem até um livro bem legal, Carnaval, alguma coisa assim. Malandros e Heróis. Carnavais, Malandros e Heróis. E assim, ele fala, cara, que tipo assim, por exemplo, Carnaval, cara, não tem problema você ficar pobre e ficar com rico, que é de boa, é aceitável. Não tem problema na praia, porque lá na praia é aceitável democraticamente, eu não vou querer me passar por superior e nem nada. E também, eu acho, aí já eu falando, não é o autor, eu acho que é também no futebol, porque lá no futebol tem um gol, cara, o rico vai te abraçar de boa, por mais que ele fique às vezes isolado, mas ele, se tiver ali que ele quiser ficar na torcida, não vai ter. Sim. Então esses lugares, mano, tipo, é um ambiente democrático. É uma zona neutra. Então, nessa zona, cara, é de boa. Carnaval, cara, ali tu, né, se veste de mulher, tu se veste de rico, o rico se veste de pobre, pobre se veste de rico, e anda junto, bebe junto, não tem problema. Até o próprio metrô, né, Thiago? O metrô tem gente que da Vieira Solto que pega metrô e tem gente da Pavuna que pega metrô. Então, é um ambiente também mais democrático. É mais democrático, mas tipo, você no carnaval, né? No carnaval, porque mesmo assim você tem uns sinais meio assim estranhos, né? Vê isso na própria linha 1, né, cara? A galera da Tijuca que se acha, né, também. E já tem uns olhares assim e tudo mais, uns comportamentos estranhos. Mas também, a galera da linha 2 também tem comportamento muito estranho. Mas
é muito sinistro, cara, que essas concessões em determinados lugares é tranquilo. Fora isso, é tipo esses vídeos aí que a gente vê, cara. É igual o vídeo que eu tava revendo aí pro cast, aquele vídeo daquela mulher que ela é arquiteta, e ela falou, não, eu tô fazendo trabalho nas UPPs. E aí liga pro tal do Miguel lá, coitado desse Miguel. Miguel, vem aqui, me dá o telefone do comandante. E o cara tava filmando tudo, e só é uma simples abordagem, cara. É só uma abordagem. Qual o problema de ser abordado? Qual o problema de ser parado, cara? É só você ser cidadão, você tá certo. Não tem problema. Ô, Thiago, tu lembra do vídeo da dentista bêbada? Vocês lembram desse vídeo? Não. A dentista chapadona que bateu nos carros, causou engavetamento, cara. E ela tava muito chapada, mano. E aí os caras foram, né? Tipo, Brasil Urgente, essas paradas. A própria polícia. Ela foi racista, inclusive. Ela foi racista, isso. E o policial começou a abordar ela. E aí ele falou: você bateu no carro, ela, grandes carros, o que é? Voyage? Não sei o que. Isso aí. Aí eu pensei: caraca, mano. Tipo, a mina tá toda errada, tá bêbada, tá. Mas ela, porque tem um carro melhor, tipo, a carteirada dela é uma carteirada, tipo, social, entendeu? Olha só, senhor, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. E hoje, né, cara, graças à tecnologia, nós temos aí pérolas das carteiradas, né? A gente tá vendo cada vez mais vídeos estourando, um pior do que o outro. Esse último que eu vi foi o desembargador, que depois se descobriu que nem era desembargador, tava caminhando na praia sem máscara, foi abordado, o cara simplesmente rasgou a multa, né? Como que você vê essas situações, esse tipo de desrespeito à instituição? Como que você vê isso tudo? Ela, mais uma vez, ela reproduz a nossa visão de o que é a instituição Polícia Militar, o que é a instituição Guarda Municipal, né? Que eu acho que nesse caso foi até um guarda municipal que multou o desembargador, né? Que seria esse tipo de multa, competência da prefeitura. A minha questão é assim, a relação de uma pessoa que está sendo abordada com um policial militar. Qual é a função? Por que um policial militar te para? Tem sempre aquela imagem do pai, né? Do castigo, eu tô fazendo uma coisa errada e ele tá ali para me corrigir. E quando um policial te para, se você parar para pensar, não é o Estado que tá te parando? Porque isso. Não é a Rayane que tá me parando, né? Porque quando o cara rasga, o desembargador rasga e humilha o guarda, é porque como se ele visse o guarda e não o município. É o município que tá fazendo aquilo ali. Né, cara? Quando o policial para, é o Estado que tá parando. E por mais rico que você seja, cara, você tem menos dinheiro que o tesouro do Estado, entendeu? Você tem menos dinheiro que o Estado e tem menos poder, entendeu? Então, aí é isso que era aí que eu ia chegar. Na verdade, quando o desembargador ele rasga uma multa, é o Estado contra o Estado, né? E na essência, é o Estado desrespeitando ele mesmo. Caraca, você desacreditando desacreditando você mesmo, talvez, ou a outra instituição que você representa. Desrespeitando, na verdade, né? Desacreditando. O cara não entende, inclusive, a função dele, né, cara? Como protetor. Desembargador. Não, eu tô falando como referência do Estado. Ele mesmo não acredita no papel que ele deveria desempenhar num todo. No exemplo que ele deveria exercer. Sim. Isso. Em vez de dar exemplo, ele tá fazendo... E o que é pior ainda, né? Quando eu abordo um policial militar nessa situação e ele fala assim, eu sou policial militar. Aí eu falo assim, é pior ainda. Porque você que não deveria estar fazendo isso. Assim, é muito pior se apresentar como policial militar pra mim. Aí tu dá um tapa na cara e fala assim, é você que patrocina essa merda. E, por exemplo, o cara de Alphaville também, ele compara o salário dele ao salário do policial. Cara, porque ele pessoalizou, não é, Thiago? Ele pessoalizou a parada, ele falou assim, não, é este policial que está contra mim e não o ele Estado. Contra ele.
Isso aí. Bizonho. Agora, por que esse caso não é desacato, cara? Porque esse vídeo é tipo assim... Aí o que irrita é o cara não ter uma mesma conduta nas regiões periféricas e pô, Alphaville lá, ele ficou manso. Caraca, porque eu queria saber onde é esse limite, porque, cara, vai lá e cumpre o dever. Imagina esse Coelho Neto, Thiago. Imagina esse Coelho Neto, o cara chamando o policial de bosta. Pô, não, até tem um conhecido que já fez isso com um policial. Eu falei, cara, até maluco, cara. Ele falou... Ele esbravejou assim pro cara, falou, meu irmão, só vou ali comprar um refrigerante, tá maluco? Tô na porta de casa. Você quer o documento pra quê? Falou assim, policial. Não é só o morador da periferia que não gosta de ser abordado. Eu já tive um caso de eu parar uma viatura de apoio na Operação Lei Seca e a viatura foi alvejada por ovos na Lúcio Costa. Então, assim, não é só na periferia que a gente tem esse problema. O problema do papel do policial militar é a questão da regra, da ordem, do chegar, do reprimir, do tá errado. Do não, né, cara? É isso do não. que a gente não tá preparado. É essa a questão. Não é só o morador da periferia que não respeita o policial. Muito pelo contrário. Tem muito também, tem muito. Não, então, Agora, a outra questão nesse caso desse vídeo, eu vejo, não sou jurista, mas assim, pelo que eu tô vendo, né? A questão de injúria, desacato e do tráfico de influência, porque ele liga para todo mundo, liga para o secretário e tal. Então ali eu já vislumbro 3 crimes de cara, assim, no vídeo. O que acontece é que, assim Fora como que ele foi acusado, o policial estava lá apurando uma denúncia de agressão doméstica. Uhum. Ele já estava ali numa situação complicada, complexa. Provavelmente os vizinhos denunciaram. Dentro da Operação Lei Seca, dentro do universo policial mesmo, a gente chama isso de abraço dos afogados. O cara tá bêbado, ele já sabe que ele vai levar 3 mil de multa. Nesse caso, ele já sabe que ele vai ser preso, porque ele realmente agrediu. O que ele quer fazer? Dentro do universo policial, a gente chama isso do abraço dos afogados. O cara sabe que ele vai ser preso, tem ali materialidade, né, do crime. O que ele faz? Ele tenta reverter a situação. Mas sim, eu agredi, mas ele fez isso, ele fez aquilo, e aí reverte toda a situação para o lado do policial. A outra questão é que, em muitos casos, assim, desacato... vou dar um exemplo do que aconteceu. 2 cidadãos me chamaram de bunda. Porque esse povo é tudo bunda, não sei o quê. E aí eu perguntei, não, mas o que é que você falou? É isso mesmo, se doeu é porque é. Aí levei os 2 para a delegacia, eles se recusaram, não deixaram eu revistar, realizar a revista. E aí eu registrei, né, levei eles para a delegacia como desacato, resistência. E aí fui para audiência. Na audiência fui na minha folga, 2h da tarde, em Bangu, e eles não tinham sido intimados. Aí assim, na verdade ali era só uma audiência de conciliação, ele não foi julgado. Aí, na verdade, acho que é uma estudante de direito, né? Que ela fica ali para tentar fazer a conciliação. Sim. Olha, esqueceram de intimar as outras partes. Juíza de paz. Você quer dar continuidade ao processo? Eu falei, não, pô. Já vim aqui na minha folga para poder... assim, eu era a vítima, eu tô aqui, cadê ele? Ele não tá. Não vou dar continuidade para perder outro dia de folga? Assim, trazer transtorno para o meu trabalho mais uma vez. Então, essa coisa do ter certeza. Tanto o movimento de descrédito nas instituições públicas também acontece
um movimento interno dos próprios agentes públicos de acharem que não vai dar nada. Assim, eu vou levar um cara desse para a delegacia, eu vou perder tempo lá. Depois eu vou perder tempo da minha folga para ir depor. E não vai acontecer nada com ele. No máximo, ele vai pagar uma cesta básica, ou então vai lá numa instituição no Degás e vai, sei lá, vai lavar um chão e pronto, assim. A minha folga é muito mais importante do que eu levar isso à frente, apesar, assim, óbvio que tem todo um processo de prevaricação, né, de você deixar de fazer, mas muitas das vezes, assim, eu já abordei um policial, peguei a carteira dele, né, que eu estava contando antes, ele agarrou no meu pulso para eu não levar a carteira dele. Aí eu fui, aí assim, tive que fazer da forma que a gente conhece, né? Então, se ele teve contato, a minha defesa, ela vai ter contato. Então, eu tirei o meu braço do dele, cheguei a pegar no rosto dele, e aí, naquele momento, ele falou assim, não, eu não peguei nela. Ela tá maluca, assim. Aí eu me vi numa situação assim, o cara tá querendo que eu passe de maluca. Aí eu falei assim, você não pegou no meu braço? Aí eu mostrei assim o braço, meu pulso estava vermelho. Eu tô maluca, eu sou maluca, eu tô mentindo agora, você não pegou no meu braço. E aí ele falou assim, não, mas não foi bem assim, não foi não sei o quê, não foi não sei o quê. E aí é sempre um movimento do quê? Do descredibilizar. Você é louca, você é maluca, não foi isso, não foi bem assim que eu quis dizer, não foi bem assim que eu fiz. Isso é bem macho escroto, né? Isso aí. Mas assim, é o que acontece, sabe? E aí a minha posição na hora se eu saísse daquele lugar para levá-lo para a delegacia, eu ia parar uma operação que eu estava comandando com duas equipes. Naquele dia a gente multou por alcoolemia, por conduzir embriagado, mais de 30 pessoas. Então, se eu acabo com a operação ali para poder dar atenção a isso... 30 potenciais assassinos. Isso. E aí, de repente, eu chegaria lá e não ia dar em nada. Entendeu? Então, existe sim um movimento o medo de não dar nada e ainda ser aquilo do abraço dos afogados, do ser pior ainda, de vir a retronaba, entendeu? Ainda da questão se reverter. Então, eu acho que essa questão de abordagem, mas por que o policial não fez nada? Por que a gente passou por um processo tão grande de descrédito, que, óbvio, tem assim, eventos de corrupção, eventos que mancham a história da corporação, mas muitas pessoas também trabalham com um certo medo de que aquilo ali vai reverter para ele e ele vai acabar respondendo sendo preso. Então, eu costumo falar, eu tenho mais chance de ser preso do que vocês. Porque a probabilidade de eu fazer uma coisa errada, de eu dar um tiro errado, de eu prender uma pessoa errada, é muito maior do que vocês de cometerem um crime. E aí a gente pensa na questão do que o cara tem que voltar para casa porque tem uma família esperando por ele lá, né? Então ele vai fazer isso, ele vai proceder ou ele vai voltar para casa e dormir com a família dele e tal. Eu fui testemunha de uma questão de... A pessoa que estava comigo estava portando entorpecente, que a pessoa assumiu que estava e tudo mais. E aí o cara chegou, cara, e falou, não, é porque lá no Rio é tranquilo, é de boa, sem dar nada, né? Tranquilo. Aí eu não acreditei, cara. Tipo assim, como assim não vai dar nada, cara? Como assim? Beleza, já assumiu que tá com o negócio aí, mas, cara, tem que vir por baixo. E aí, não, porque é assim, é de boa, é tranquilo. Aí
pô, tu não tá no Rio de Janeiro, tu não tá, meu irmão, na tua jurisdição. Aqui é outra parada. Aqui funciona assim, não vai dar nada. Então vambora. Eu tive que ser testemunha da situação. E o cara falou assim... Essas amizades do Thiago, cara. E aí o que acontece? Pra eu perceber a minha postura lá, o cara falou, não, cara, fica tranquilo, você tá de boa, mas vai ser testemunha da parada aqui. E aí, ou seja, no fundo, na questão estrutural, de fato, como você falou, você vai ter uma cesta básica, você vai não sei o quê, mas o cara levou até as últimas consequências, o agente, porque ele falou, cara, esse cara vai perder o dia dele, de fato, a gente ficou muito tempo lá, esse cara assinou, ou seja, tem o teu histórico agora lá, que você tem essa questão, e não pode ser reincidente por 5 anos, né? Por 5 anos você não pode ser reincidente nisso, que é uma complicação lá. E aí, cara, tu perdeu o dia e falou, agora tu vai ter que ir lá no lugar tal, tu vai ter que pagar uma multa, e é isso aí. Então, tipo assim, cara, essa é muito ruim, essa questão do jeitinho mesmo de não vai dar nada, por mais que, infelizmente, a gente sabe que a questão da estrutura não vai dar, cara, mas a pessoa tem que sentir, cara. A galera tem que sentir. Isso aí. Eu até falei com os agentes lá, falei, cara, pô, é isso aí, cara. Vocês agiram certo, é a forma que tem que ser, e é isso aí. Eu tô com vocês. Sabe o que é legal? A gente chega na Lei Seca, ali a gente tem estrutura para poder autuar. Não sei se vocês já repararam, assim, a quantidade de motociclistas que têm andado sem placa, sem capacete, sem placa e tal. Placa dobrada. Isso. Dentro da operação, a gente tem agentes do Detran que fazem a notificação lá na hora, já online. E aí, eu acho muito gratificante, é o meu trabalho, né? Dos policiais que vão apoiar, os policiais, eles não são da Lei Seca, eles são do Batalhão da Área. E aí, quando eles veem que a gente conseguiu multar, olha só que engraçado, que a gente conseguiu multar um motociclista que estava sem capacete. Fala assim, não, é bom. Cara, agora eu tive a maior curiosidade, mano. E carro roubado, Rai? Como assim? Tipo, pega carro roubado na Lei Seca? Pega, tipo, dá pra ver. Esse carro aí é roubado. Ó, o cara veio a placa, tá lá. Esse carro, se já tiver se tiver no sistema, vai dar como roubado, e a gente tem que levar. E, inclusive, tem gente que o carro é furtado, é roubado, ele recupera o carro e ele esquece de ir na delegacia para poder dar baixa no RO. Aí a gente tem que levar a pessoa, porque a gente não sabe. O carro tá constando como roubado. Olha só, senhora, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Não entendi. Então, gente, eu achei também um estudo, na verdade foi uma tese de mestrado de um psicólogo, cara, que ele falou da invisibilidade urbana, como está tão intrínseco na gente mesmo, de enxergar, às vezes, as pessoas de uma forma socialmente aceitável e de outra não. Qual foi o estudo do cara? Por alguns anos, ele se fantasiou de gari. E aí, ele é da PUC, acho que não sei se é de São Paulo ou de Minas, não lembro agora. E ele falou que, cara, professores, galera lá, os docentes, todos amigos dele que cumprimentavam ele, quando ele estava vestido de gari, não reconheciam ele. Então, tipo assim, viam uma profissão subalterna como nada. E aí essa questão dessa questão cultural que a gente tem, o cara ele falou, pô, cara, eu percebi que no tempo que eu fui gari, eu só tinha uma solidariedade, era enxergado pelos próprios garis ou com pessoas de classe mais igualitárias ao cara que exerce essa profissão. Enquanto os amigos dele, pessoas que sabem quem eles são, não enxergavam, ou seja, é um ser invisível, o gari. E aí eu vi que, cara, essa questão estrutural que a gente tem, cara, da forma de enxergar, assim como enxergam uma agente da lei feminina, que, né, passam por ela direto e querem falar com um cara que é inferior, mas é homem,
essa questão realmente, cara, é muito estrutural, nossa. Não só isso, né, Thiago? Se tu imaginar, por exemplo, perguntar pros caras que estão nos ouvindo aqui, vendo, você lembra do rosto do caixa do mercado que você vai toda semana? Você vai toda semana naquele mercado, você conhece alguma caixa? Você vai na padaria, é atendido pela mesma pessoa. Tal. Eu acho que, essas pessoas meio que são invisibilizadas mesmo. É porque eu dou bom dia para todo mundo, então eu também vou ter uma memória mais fotográfica da situação, né? Então comigo fica tranquilo. Mas isso, sabia que eu também já vi até sobre explicando, por exemplo, até do próprio meio cristão, pentecostal, né? As pessoas, por que o cara que é crente usa terno? O cara que mora lá na comunidade usa terno. Porque também eu já vi um outro estudo também, que tipo assim, o cara quando ele usa um sapato social, geralmente o sapato social ele faz um barulho, né? Então, o cara, quando os suecos vieram implantar, né, a Assembleia de Deus, e todo esse contexto do cara usar terno tá ligado a ele ser visto, porque ele, quando morador da comunidade, não é visto. Agora, quando ele bota um terno e o sapato dele também faz barulho, cara, ele é um cara que ele tem uma visibilidade, eu consigo falar. Uma identidade, né? Tem uma identidade. Filhão, isso fala de identidade. Até nisso, cara, a questão não é uma questão só porque os caras da Assembleia de Deus eram suecos e vieram de terno para um lugar que tem 40 graus de calor e nego usar terno. Tem todo um contexto social também, a utilização até nesse contexto religioso. Cara, eu queria indicar pra galera aí. Até um filme que eu acho que fala um pouco disso, cara, é o Prenda-me Se For Capaz. Que tu vê que ele consegue fugir das paradas, porque ele tá vestido de piloto, então passa batido, ele depois vira médico, depois ele vira advogado. Não, ele passa cheque sem... Ele vai trocar cheque no banco, e como ele é piloto, os caras nem questionam. Não, deixa eu trocar teu cheque aqui, você é piloto, você não vai me enganar, entendeu? Cara. Fantástico, Também, excelente. Cara, eu, em alguns momentos, já fui meio que impostorzinho, né? O último impostorzinho que eu fui aí foi quando eu entrei num hotel lá, que tem um rooftop lindão, um hotel em Ipanema, e, cara, entrei e agi como se fosse um hóspede, cara, e ninguém me parou. Aí até alguns amigos falaram, cara, tu fez isso porque tu tem olhinho verde. Se fosse um pretinho, iam logo te barrar. O que um pretinho tá fazendo no hotel em Ipanema? E eu fui lá, cara, fiquei lá no rooftop, conversei com todo mundo e passei batidão, porque eu usei o jeitinho para entrar nessa parada. Mas acho que esse filme, eu queria deixar aí esse filme recomendado, Prenda-me Se For Capaz, de Leonardo DiCaprio, é um filmaço. E, cara, esse livro que eu comentei aqui, qual é o nome mesmo, Rafa, do livro? Malandros e Heróis. Eu li só uma parte dele, desse livro, e é bem bacana também, cara, para entender um pouquinho dessa questão. Muita coisa também, outro cara que tem uns textos muito bons sobre isso é o Hermano Viana, que é o irmão do Herbert Viana. Ele tem muito texto bacana também sobre essas paradas. Gente, só respeitem a lei, tá? E vamos dar um exemplo pro mundo, que o brasileiro nem sempre é malandro, carioca nem sempre. Não porque nem sempre. Não porque nem sempre. Mas, sério, vamos respeitar as minas. Bom. Então, eu vou terminar com um pensamento do Cortella, né? Que é o que ele responde quando alguém pergunta para ele, você sabe com quem você está falando? E ele fala que ele responde assim, bom, nós estamos numa galáxia, entre 200 bilhões de galáxias, né? E estamos orbitando uma estrelinha, né? O Sol é uma estrela anã, no meio de bilhões de estrelas. Orbitando essa estrelinha tem 9 planetas, às vezes 8, que estão querendo rebaixar Plutão. Nesse planeta, que é o terceiro depois do Sol, existem catalogadas 3 milhões de espécies. Então você faz parte de uma espécie entre 3 milhões de espécies. E nessa espécie, em 2021, tem 8 bilhões de seres vivos, seres humanos. Ou seja, você, quando você está perguntando, você sabe quem você está falando? Você é um em 8 bilhões que habita num planeta que rodeia uma estrela anã entre bilhões de estrelas, que vive numa galáxia entre bilhões de galáxias. Ou seja, cara, você não é
Porra nenhuma. Você é só um espermatozoide que venceu, assim como eu. Isso aí. É isso aí. Pode ser derrubado por um mosquitinho tipo dengue. Só pra você saber tua posição. Ou pelo coronavírus. Ou um vírus. Eu queria agradecer vocês. Antes eu queria dizer que assim, eu me encontrei e gosto muito do que eu faço, então não me perguntem onde tem lei seca, respeitem meu trabalho, colaborem. Eu não sei se vocês sabem, mas em 94 eu perdi 3 pessoas da família que foram atropeladas por um motorista de caminhão bêbado. Uma delas, assim, ela estava indo para a maternidade. A bebê que estava na barriga teve traumatismo craniano. Então, eu não fui parar na lei seca por conta disso, mas eu conto essa história sempre para as outras, porque eu, de certa forma, eu estou conseguindo fazer com que conscientizar as pessoas, né? E fazer com que as pessoas se sensibilizem com essa questão que é tão grave, que graças a Deus é uma das leis que funcionam no Brasil, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, a Operação Lei Seca, ela põe em prática a lei, que nem sempre no Brasil as leis são postas na prática assim, tão fielmente ao que foi proposto lá no projeto de lei e tal. E a Lei Seca, ela tem um departamento só de educação, né? Que eu acho interessante que ela dá oportunidade para pessoas que, de certa forma, se envolveram com acidentes, e aí esse grupo de cadeirantes, eles vão em escolas para fazer palestras de conscientização, então, vão para as ruas, nas orlas, bares, tem sempre uma história interessante ali por trás de superação, de dificuldades e tal, que são legais de serem compartilhadas. Então, queria agradecer vocês até pela oportunidade, né, porque é sempre bom quando a gente consegue ter oportunidade de falar e das pessoas verem o outro lado de alguma história. Sim. E aí, é isso. Muito obrigada. Venham me visitar na minha casa. Show. Todo mundo que tá vendo, não, né? Encontrar. Não. Eu não preciso ler jornais, mídias sozinho eu sou capaz. Não quero